Olá, estamos juntos novamente para mais uma dica sobre relacionamento conjugal. Na dica de hoje nós vamos falar sobre os limites na relação conjugal. Há um mito muito interessante nessa questão da relação conjugal, que é o mito das metades eternas, das chamadas almas gêmeas. As pessoas dizem, inclusive, o seguinte: eu estou buscando a minha cara metade. Então, o que é esse mito da cara metade? Seriam duas pessoas pela metade que vão se unir para formar o quê? Duas pessoas pela metade. Na verdade, o que acontece nessa busca da cara metade, das chamadas almas gêmeas, que não passa de um mito, de uma ilusão, não existem, na verdade, esse processo. O que existe são duas pessoas individuais que não devem estar pela metade, devem ser pessoas inteiras, individualizadas, e essas duas individualidades vão se unir formando o nós. Eu e o outro formamos um casal, num relacionamento conjugal. Quando nós agimos assim, nós vamos colocar limites na relação. Quando nós queremos encontrar a outra metade, esse casamento está destinado ao fracasso, porque as pessoas não colocam limites na relação. Elas querem se completar com o outro. Elas querem, muitas vezes, que o outro abra mão da sua individualidade para conviver com elas. E isso é impossível. De uma forma saudável é impossível. Só é possível quando a pessoa se autoanula. Quando um se autoanula para fazer valer a individualidade do outro, o individualista com a pessoa que se autoanula acaba gerando uma relação doentia. Uma relação saudável é a relação de duas individualidades, eu e o outro. Em alguns momentos nós vamos ter uma relação conosco mesmos, como pessoas individuais que têm as suas questões individuais, os seus gostos, os seus desejos individuais, e o outro a mesma coisa. Quando nós abrimos mão da nossa forma de ser e de viver para viver a do outro, alguma coisa está errada. Quando nós queremos impor a nossa forma de ser e de viver ao outro, alguma coisa está errada. Então, é um casamento de duas individualidades, duas pessoas inteiras se relacionando, e esse relacionamento deve ser colocado limites. Então, existem dois tipos de limites. O limite individual, que é feito pela nossa individualidade, que diz respeito a nós próprios. Esse limite é como se fosse uma porta que nós temos no nosso coração, e a maçaneta dessa porta só existe do lado de dentro. Ninguém pode invadir esse limite se nós não abrirmos a porta. Existe um outro limite, que é o limite da relação. É como se fosse uma cerquinha que a gente delimita os nossos gostos, as nossas predileções, aquilo que nós queremos na nossa individualidade. Na relação conjugal, muitas vezes nós invadimos o espaço do outro de uma forma doentia. Muitas vezes a pessoa passa por cima dessa cerca, fazendo com que haja uma invasão do ambiente do outro. Agora, a pessoa que se autoanula, ela abre a porta e diz assim: mas ele invadiu, eu não posso fazer nada. A pessoa individualista, ela vai lá e invade também o espaço do outro. E aí, às vezes, ficam trocando farpas até que há uma separação. As pessoas inteiras e individualizadas, elas vão colocar limites. Olha, você passou por cima de uma cerca, tá vendo aqui? Existe uma cerca, existe esse limite na nossa relação. Existem momentos que nós vamos nos relacionar em conjunto. Agora, existem momentos que eu quero ter a minha individualidade. Isso não é
desrespeito ao outro, muito pelo contrário, é uma vida em harmonia com o outro. Então a pessoa mostra o limite e reergue a sua cerquinha quantas vezes for necessário. O outro cônjuge deve fazer o mesmo, até que ambos respeitem a individualidade do outro. Então o casamento saudável é o casamento de duas pessoas inteiras, individuais, que vão ter relacionamentos em conjunto em alguns momentos e relacionamentos individuais em outros. Então ambos vão estar o tempo todo respeitando a sua individualidade e a individualidade do outro. Muita paz a todos.